Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula. É com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho mais do que Deus tem para nós. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade, por vocês ouvirem a palavra de Deus e que nós colocamos agora neste momento, primeiramente, a oração. Então, curva a tua cabeça, eleve teus pensamentos a Deus. Pai querido, muito obrigada por mais uma aula, muito obrigada pelo teu cuidado conosco, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. Pai, o Senhor a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Eu coloco cada pessoa que está assistindo, Pai, que o Senhor a proteja, que neste momento possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Hoje a palavra vai falar sobre obediência até o fim. A aula passada eu passei para vocês que o povo de Israel queria um rei. E esse rei, mesmo o profeta Samuel falando para eles que esse rei poderia vir a ser diferente, trabalhar diferente, nós queremos entender que eles tiveram esse rei, que foi o rei Saul. O rei Saul, ele era, o profeta Samuel era mentor do rei Saul. E aí eu quero passar para vocês o quê? Que Saul, diante de uma situação onde ele ia para uma batalha com os filisteus, ele tinha recebido uma ordem do profeta Samuel. E ele tinha recebido uma ordem para esperar, para receber orientações do profeta Samuel, para ver o que ele iria fazer, orientações. E aí, lá na palavra de Deus, o que acontece? Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, fala assim: Então disse Samuel a Saul, neciamente, e não aguardaste o mandamento que o Senhor te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que acontece? Diante da batalha contra os filisteus, o rei Saul, ele tinha que esperar as ordens do profeta Samuel, para receber orientações do que ele deveria fazer. E se nós analisarmos a palavra de Deus, lá em 1 Samuel 10:8, o profeta Samuel orienta a Saul a obedecer, a esperar. Lá em 1 Samuel 10:8 fala assim: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Ele pediu para que o rei Saul esperasse ele chegar, que ia demorar um tempo, e ali ele ia receber ordens. O que Saul fez? Vendo que Samuel se atrasou, ele pegou e adiantou esse processo. Ele ofereceu sacrifícios. E naquela época, quem oferecia sacrifícios tinha uma pessoa incumbida para isso, que era o sacerdote. Saul não era sacerdote, Saul era rei. Então ele tinha que obedecer. Então, o que nós entendemos? Que quando a gente recebe uma ordem, é para fazer aquilo que nós recebemos ordem para fazer. E passando o tempo, a gente pega, o que acontece? Nós começamos a achar que essa ordem, nós podemos fazer tudo. Por quê? Nós não obedecemos mais ao Senhor. Então, nós temos que entender que a nossa aliança com Cristo, ela tem que ser, na maior parte, obedecendo. Sempre obedecendo, para poder receber bênção. E aí, se nós entendermos no capítulo 13, no versículo 13, no 12 anterior, fala assim: Eu disse agora. Aí, o que aconteceu? Saul, ele começou a se justificar quando Samuel chegou, porque aí Samuel chega bem depois que Saul oferece os holocaustos, que eram sacrifícios naquela época, que era uma função do sacerdote. E aí, ele acabou de oferecer o sacrifício, ele viu que o Samuel estava demorando, ele deu um jeitinho lá. Eu preciso resolver essa situação. E aí, o que acontece? Saul chega bem após
ele ofereceu sacrifício. E aí no versículo 12 fala assim, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocaustos. O que Saul justificou para Samuel? Olha, as circunstâncias que estavam na época me forçou a fazer isso. Ele, ao invés dele falar a verdade, falar assim, não, eu errei, me perdoa, eu me precipitei, não, ele se justificou. E aí no versículo 13, Samuel fala para ele que o Senhor o rejeitou por causa disso. Então disse Samuel a Saul, obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus, teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, o reinado dele foi rejeitado por Deus. Então, queridos alunos, que você possa obedecer sempre o Senhor. Sempre. Não fazer nada sem a orientação do Senhor, sem a orientação da tua mãe, do teu pai. Por quê? Porque eles são líderes sobre vocês, tá? Que você agora, nesse momento, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. E não seja como o rei Saul, que desobedeceu, que viveu uma vida sem orientação. Que você possa, a cada momento, pegar essa situação e não desobedecer. Por quê? A aliança com o Senhor é uma aliança que ela tem que ser preservada e ela tem que ser para sempre. O reinado de Saul, ele era para ser para sempre. E o Senhor o rejeitou. É muito triste. Imagine um rei ser colocado e depois ser rejeitado. Que a nossa vida não seja assim. Que a nossa vida não seja rejeitada pelo Senhor, pelas nossas desobediências. E quando nós desobedecermos, o que nós temos que fazer? Não justificar que foi as circunstâncias que fizeram com que eu fizesse tal situação. Mas sim reconhecer o nosso erro. Porque o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. E a partir daí, o Senhor vai revelar o que Ele quer para as nossas vidas e o destino das nossas vidas. Então, querido aluno, que você possa ser grandemente uma oferta ao Senhor, uma oferta assim de sacrifício e louvor. Que a tua vida seja um louvor para o Senhor, que você cresça na obediência. Amém? Curva a tua cabeça, vamos agradecer que nesse momento você coloca o teu pedido de oração. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada por esta aula, muito obrigada porque o Senhor falou que nós não devemos ser como o rei Saul, que desobedeceu uma orientação, que muitas vezes, Senhor, nós temos desobedecidos, mas que a nossa justificativa não seja o nosso eu, Pai, mas que nós possamos reconhecer o nosso erro, reconhecer para que o Senhor venha nos moldar, a nos ajudar a sermos melhores, Pai, a cada dia. Por isso eu coloco cada vida em tuas mãos, aqueles que estão assistindo, ó Deus, que possamos ter orientação do Senhor a cada manhã, que possamos fazer aquilo que agrada o teu coração, para que assim permanecemos unidos, ó Deus, no mesmo amor, no mesmo cuidado. Desde já eu agradeço que o Senhor cuide de cada pedido, de cada oração, que o Senhor continue abençoando o nosso país, a nossa cidade, as nossas famílias, ó Deus. Pai querido, que a tua mão esteja estendida sobre nós. Nós te agradecemos por esse cuidado, desde já, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Fica na paz de Cristo, que você possa, a cada manhã, se alegrar no Senhor. Amém?